Boa tarde a todos novamente, né? Então vamos dar continuidade na nossa aula, do ponto que a gente parou, que foi o quê? A gente tem um conjunto com 3 pontos, que eram esses pontos aqui. Como são 3 pontos, o polinômio interpolador terá um grau máximo igual a 2, então P igual a 2. Eu apresentei, né, que quando o polinômio é de grau 2, ele vai ter essa expressão. Caímos nesse sistema por causa dessa forma aqui, porque assim, como é questão de interação, eu tenho que passar por todos os pontos, tá, gente? Então, eu teria que passar pelo ponto x0, y0, x1, y1, x2, y2. Então, a gente chegou nesse sistema, a gente vai resolver justamente, resolver os coeficientes, de modo que eu tenho que A0 igual a 8, A1 igual a menos 6 e A2 igual a 1. Então, eu peguei e substituí os coeficientes encontrados nessa expressão, de modo que a gente obteve esse seguinte polinômio. E eu falei que algumas observações, que os valores tabelados, quando substituídos aqui, eles têm que coincidir com os valores da minha função. Ou a gente errou alguma coisa. Por exemplo, no caso do ponto menos 1 e 15, né? O que é que acontece? Se aqui a gente for substituir o ponto menos 1 aqui, né? Substituindo no menos 1, vai ficar menos 6, que multiplica menos 1, mais menos 1 ao quadrado. Então, esse valor aqui vai dar 15. Então, aparentemente, nossa expressão está certa. Mas aí eu tenho que ir aqui observar os outros pontos e eu vou deixar para vocês. Mas o principal problema, quando a gente resolve dessa maneira, é que determinar um polinômio de interpolação por meio de solução do sistema, às vezes é muito trabalhosa. Além disso, pode ocorrer o erro de arredondamento, fazendo que a solução obtida seja irreal. Então, a gente vai procurar outra maneira de encontrar o polinômio interpolador. Para isso, o nosso primeiro método que queremos ver é o polinômio de Lagrange. Então, seja x0 até xn, n mais um pontos distintos, né? Esses pontos têm que ser distintos. Então, eu tenho que considere para xk de 0 até n os seguintes polinômios: lk de x de grau n. Então, lk de x é igual a quem? X menos y0 vezes x menos xk menos 1 mais vezes x menos xk menos 1 até eu chegar no meu último valor. Então, isso vai ser dado no meu numerador. A expressão é dessa maneira. De modo que aqui, o que eu vou ter? Eu tenho que xk, que é o valor que eu vou estar trabalhando, menos x0, até eu chegar passar por todos os valores. Observe que quando a gente substitui x por xk em lk, temos numerador e um denominador iguais, ou seja, L de xk igual a 1. Agora, se substituirmos x por xj, com j diferente de k, o numerador anula-se, e lk de xj é igual a 0. Então, eu caio nessa situação aqui. Será 0 se k é diferente de j, e será 1 se k é igual a j. Ok, gente? Então, para os valores de f0, f1 até fn de uma função, de y igual a f de xn, o polinômio vai fazer o quê? Ele vai ser o meu polinômio de Lagrange, o meu Pn de x, ele vai ser o somatório de k até 0 da minha função f de k vezes esses valores aqui, esses LK que a gente vai encontrar. Ok? Então, o que a gente vai ter na realidade? A gente vai ter que f0, a minha função ponto zero, vezes o L0 que eu encontrei, mais f de x1 vezes L1 de x
que vai ser, que a gente vai encontrar, assim sucessivamente até eu chegar até Ln. É de grau no máximo n, pois Pn de xk igual a f de xk, para k variando de 0 até n. Então, logo Pn, assim definido, é o polinômio de interpolação de f de x sobre os pontos. E essa expressão aqui era chamada de fórmula de polinômio de interpolação de Lagrange. Eu vou avisando que não é tão difícil, tá, gente? É simples, não se preocupe, uma hora que a gente vai resolver, por mais que a expressão às vezes gera um pouco de medo, mas é simples de se fazer, tá? Então, para isso eu peguei o mesmo conjunto de pontos do exemplo anterior, porém agora a gente vai resolver ele usando a interpolação de Lagrange. Então, os pontos são os mesmos, tá? Tem 3 pontos, então o polinômio máximo que a gente vai ter será um polinômio de grau 2, né? É um polinômio de uma função de grau 2. Então, assim, vamos lá. Como são 3 pontos, eu tenho que n igual a 2, assim o polinômio de interpolação da forma de Lagrange, ele vai ser dado por quem? P2 de x vai ser f de x0 vezes o L0 de x, mais f1 de x vezes L1 de x, mais f2 de x vezes o L2. Então, o que na realidade a gente vai encontrar primeiro são esses valores de L0, L1, L2, que é dado por essa expressão aqui, gente, tá? Então, aqui agora a gente vai encontrar quem são esses LK, ok? Então, essa aqui é a fórmula dele. Então, vamos lá. Eu tenho que, para o L0, quem vai ser L0? Ele é os valores de x menos x1, multiplicado por quem? Por x menos x2. Ok? Embaixo fica x0 menos x1, x0 menos x2. Então, quem é x1? x1 é 0, então eu substituo. Quando eu faço essa substituição, eu chego nesse termo aqui. Então, esse é o meu L0. Ok? Vamos encontrar quem é L1. L1 é quem? É x menos x0, x menos x2, o denominador x1 menos x0, x1 menos x2. Substituo os valores. Eu encontro que L1 é igual a essa expressão aqui, que é igual a x2 menos 2x menos 3 dividido por menos 3. Então, agora a gente tem que encontrar quem é o meu L2. L2 é quem? É x menos x0, x menos x1, é um produto, dividido por quem? x2 menos x0, x2 menos x1. Então, faço as suas devidas substituição, eu tenho que x quadrado mais x dividido por 12, tá? Então, o que eu chamo a atenção assim, porque é uma forma relativamente simples, mas para vocês não cometerem nenhum tipo de erro, como é que eu sugiro, para vocês tentarem pelo menos ter noção. Então, como no primeiro caso, o x0 está interligado o L0, desculpa, ele vai trabalhar no ponto x0, então o ponto x0 ele não aparece no numerador, ok? Ele só aparece no denominador.
Assim sucessivamente. No L1, o x1 ele não apareceu no numerador, ele só apareceu no denominador. L2 vai ser quem? É o x2. Né? Então, o x2 ele só apareceu aqui, ó. Tá, gente? Então, é uma maneira para vocês tentarem decorar, né, essa expressão para a gente determinar L0. Então, encontrando L0, L1, L2, né, a gente encontrou L0, L1 e L2. A gente já tem esses valores de f de x0, f de x1 e f de x2. Então, agora a gente vai só substituir. Então, P2 de x vai ser quem? F de x0 vezes L0 mais x1, a minha função do ponto x1 vezes L1 de x, mais F2 de x vezes L2. Então, substituindo, né, e reorganizando os termos, eu chego que x² igual a menos 6x mais 8, que foi a mesma expressão que a gente teve lá. Então, fazendo somente para ver uma questão dessa aproximação, eu tenho que eu faço f de 1. Então, usando o meu polinômio, f de 1, ele vai ser igual a 1 ao quadrado menos 6 mais 8 igual a 3. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já conhece esse conjunto aqui de pontos, e eu vou usar o VCN, tá? Vamos usar esse conjunto de pontos para ver como é que funciona na questão do VCN. Então, no VCN, o que vai acontecer? Eu tenho, deixa eu só voltar aqui, eu tenho essa aba aqui, interpolação. Então, a interpolação, ele vai apresentar aqui quais são os métodos. Então, como a gente está utilizando de Lagrange, aqui a gente não tem 5 pontos, a gente só tem 3, então 3. Aí eu dou um tab, de modo que os valores são quem? Menos 1, os valores de x é menos 1, 0 e 3, 15, 8 e menos 1. Então, peço para calcular. Aqui é como se fosse tipo um valor que ele coloca para um valor estimado. Se a gente coloca aqui aquele 1 que a gente coloquei lá no slide, então o valor de 1, meu polinômio, né, o valor dele, usando o valor interpolador, ele vai dar 3, que foi justamente o valor que acho que eu mostrei lá, né, usando a gente calculando. E aqui é justamente o polinômio interpolador. Então, como é que vai funcionar no VCN? No método de Lagrange, eu informo a quantidade de pontos. Informada a quantidade de pontos, eu informo quais são esses pontos, né, aqui, né, nessa tabela. Eu falo para ele que se eu tenho algum valor que vai ser calculado, né, vai ser aproximado, nesse caso, ele vem para o padrão 0, mas aí eu coloquei 1. E aqui embaixo que ele apresenta o polinômio interpolador. Ó, veja que é 8 menos 6 vezes x mais x², que foi justamente o polinômio interpolador que encontramos. Ok, gente? Então, será assim que vai ser usado no VCN. Então, dessa maneira, a gente tem que... O VCN ele vai ajudar a gente bastante nessa parte agora. Então, voltando para os slides, temos que... Só cheguei para fazer, né? Bater os valores. Então, essa parte aqui eu também, novamente, vou deixar para uma outra aula, para os vídeos não ficarem tão longos. É um problema quando eu uso essa questão, quando eu vou salvar eles lá no YouTube. Então,
Essa aqui, nessa parte de interpolação, eu vou deixar para o próximo vídeo, ok, gente? Então, até o próximo vídeo, que vai ser a continuação dessa aula, ok, gente?